entra ano, sai ano e você segue sem conseguir criar conteúdo relevante na internet. E vamos falar a verdade? Você poderia estar ganhando muito mais dinheiro com isso se finalmente você dominasse essa arte. A boa notícia é que a inteligência artificial tem se mostrado um atalho interessante para criadores e marcas do mundo inteiro a ter mais tração e resultados nos seus conteúdos. A má notícia é que a qualidade dos conteúdos está cada vez pior. E isso também é um efeito direto das ferramentas de IA, que sinceramente ainda são bem fracas e genéricas quando o assunto é produção de conteúdo. Quer dizer, a menos que você saiba como usá-las para automatizar os seus processos e, o mais importante, desenvolver a sua criatividade. Então, nesse vídeo, a gente vai te mostrar na prática como a IA pode realmente te ajudar a construir um conteúdo criativo, relevante e o melhor, muito mais rápido do que o normal. E para isso, a IA vai passar pelas 5 etapas obrigatórias para a produção de qualquer conteúdo: ideia, pesquisa, roteiro, gravação e edição. O segredo para ter sucesso nas redes sociais é passar por esse fluxo o mais rápido possível, mas garantindo roteiros criativos, profundos, abordagens únicas e uma edição que realmente segure a atenção do público. E é pela ideia que a gente vai começar. Afinal, como ter boas ideias? Schopenhauer defende que a mente não cria do vazio, ela reorganiza o que já absorveu. O que quer dizer que, por definição, a gente não cria nada 100% original. Na verdade, nós modelamos várias referências que a gente observa durante a nossa vida, como livros, músicas, filmes, e transformamos em algo novo. Mas só consumir conteúdo não resolve o problema. Você provavelmente já assiste muitos filmes e passa horas nas redes sociais, mas ainda assim não sabe como levar isso para o seu conteúdo. E mesmo com uma boa dieta de conteúdos, você ainda se distrai com uma bobagem no caminho. Por isso, uma dieta de conteúdo não basta. Você precisa digerir o que consome. Em outras palavras, decodificar cada conteúdo com o olhar do criador. Para te ajudar a entender o que faz cada conteúdo funcionar aqui na internet, uma IA interessante é a SortFeed. Ela permite que você acesse qualquer conta do Instagram ou do TikTok e classifique os vídeos dessa conta por visualizações, curtidas ou número de comentários. Isso facilita que você selecione e agrupe os melhores vídeos daqueles criadores que te inspiram. A partir daí, o seu dever é fazer uma espécie de engenharia reversa desses vídeos para mapear o que compõe um vídeo viral. Você pode avaliar principalmente esses 3 pontos em todos os vídeos: como esse criador construiu seu gancho inicial, estrutura do roteiro, como ele ou ela desenvolveram a história do vídeo. E por fim, o formato criativo. Quais são os elementos visuais? Como que esse vídeo é estruturado? É literalmente um método científico para entender o porquê as pessoas gostaram de um determinado conteúdo. A próxima etapa é a pesquisa. A maioria dos conteúdos que aparecem no seu feed hoje tem algo em comum. São genéricos, trends, dancinhas, ou em grande parte das vezes feitos de forma preguiçosa em uma IA qualquer. Então, além do formato e da edição do seu conteúdo, existem 2 formas de se destacar nesse oceano de criadores: com profundidade ou uma perspectiva única sobre um determinado tema. Sempre que você for produzir um conteúdo, pense no assunto que você escolheu. Veja o que os outros criadores estão falando e tente trazer um ângulo que ninguém mais trouxe. Seja você do direito, das finanças ou do mundo fitness, funciona para qualquer tipo de nicho. O ChatGPT pode te ajudar nessa missão e ainda assim não ter um conteúdo com cara de post ruim do LinkedIn. Basta você usar do jeito certo. Ao invés de você pedir, chat, cria um post sobre nutrição, você vai utilizá-lo para te trazer contexto e informações interessantes para o seu conteúdo. Uma dica que eu posso te dar é, se você tiver essa condição, vale muito investir numa versão paga que te dê acesso ao ChatGPT O3. Essa é uma versão mais atualizada e conta com uma lógica de raciocínio avançado, que a versão gratuita não tem. E isso fica nítido quando a gente ativa o modo de pesquisa profunda. Ativar essa função é como ter um analista de pesquisa super nerd à sua disposição sempre que você precisar. Ela basicamente vasculha toda a internet em busca de centenas de fontes e referências bibliográficas e monta um relatório de pesquisa muito completo para você após poucos minutos. E
todo esse material vai sustentar o seu conteúdo. Só não esquece de caprichar na quantidade de contexto que você vai dar para o chat no prompt. Por exemplo, vamos supor que nós aqui da Hotmart, a gente estivesse fazendo uma pesquisa para o tema desse vídeo. Um bom prompt seria mais ou menos assim: chat, eu estou produzindo um vídeo aqui para o canal da Hotmart no YouTube. No canal, a gente produz vídeos sobre estratégia de marketing digital, mercado de infoprodutos e produção de conteúdo. Esse é o link do meu canal. Eu preciso de uma lista de conteúdos e informações que sejam úteis para um vídeo sobre criação de conteúdo com IA. Normalmente, os melhores vídeos ou ideias visam as maiores necessidades que meu público-alvo enfrenta. Meu público-alvo são infoprodutores que buscam soluções para os seus negócios digitais e pessoas que queiram também se tornar infoprodutores. Você pode ver no meu canal quais desses vídeos tiveram um desempenho melhor em relação aos outros. Com base nessas informações, em uma análise completa do meu canal e de outros canais semelhantes, você poderia me dar um relatório completo com as principais informações sobre como a inteligência artificial está impactando a criação de conteúdo no mundo e como usá-la da melhor maneira? Para cada uma dessas informações, você também pode detalhar o porquê ela seria adequada para o meu roteiro? Fique à vontade para me fazer qualquer pergunta adicional antes de executar todo o processo. Outras ferramentas que são muito úteis para pesquisa são a Claude, Gemini e o Notebook LM. Essa última, inclusive, é muito boa para extrair insights de conteúdos complexos. Você envia PDFs, textos e links e ela te responde com resumos e mind maps bem úteis para o seu roteiro. E falando em roteiro, eu sei que essa é a sua maior dificuldade. Aliás, é aqui que a maioria de vocês trava. Jornada do herói, a técnica dos 3 atos, existem várias formas de contar uma história. Mas você só tem uma missão: convencer o espectador que o seu conteúdo vale a pena ser assistido. E quando a gente fala de internet, chamar a atenção nos primeiros segundos é o seu maior desafio. Por isso, você deve gastar boa parte da sua energia para criar o gancho perfeito, também conhecido como hook. Pode ser uma frase de impacto que gere curiosidade ou cause uma estranheza, uma imagem diferentona ou as duas coisas juntas. O importante é manter a pessoa no seu vídeo. E a partir daí, o roteiro vira uma espécie de dança entre conflito e solução. Como a gente falou lá no começo do vídeo, a criação do roteiro é um processo muito artesanal e quanto mais original for, melhor. Mas o chat pode sim te ajudar bastante nessa tarefa, da mesma forma que te ajudou com a sua pesquisa. Até existem IAs próprias para isso, mas elas são bem caras. E a ideia aqui é ser o mais democrático e eficiente possível. Só que eu já vou te adiantar, produzir conteúdos com IA tem 3 grandes problemas. O primeiro deles é que ele não entende a sua linguagem, a forma como você se comunica e, mais do que isso, ele é quadrado demais. Isso acontece porque ele foi projetado para ser uma média de tudo aquilo que ele lê na web. Wikipédia, posts de blogs, artigos. E aí, quando você pede um roteiro para o seu conteúdo, ele te entrega algo bem mais ou menos e longe da linguagem das redes. E você já aprendeu que conteúdo mais ou menos não funciona. O segundo problema é que o chat não entende de redes sociais. O chat não tem o olhar científico do criador. Ele até sabe o que é um vídeo, mas ele não sabe como reter audiência, viralizar ou vender um infoproduto. E o terceiro problema é o que chamamos de alucinação de IA, que é quando ele inventa informações ou passa informações imprecisas. Pois é, o chat também erra. E isso acontece porque ele é um modelo de linguagem e não um verificador de fatos. Ele não sabe de nada, ele apenas prevê quais palavras vêm a seguir com base nos dados de treino. E é aqui, nesse banco de dados, que está o ajuste mágico para o ChatGPT te entregar um roteiro mais próximo do que se espera para as redes sociais. Os GPTs personalizados te permitem estabelecer regras e diretrizes muito bem definidas, e você pode alimentá-los com um conhecimento especializado. Você pode usar o mecanismo de pesquisa avançada do ChatGPT O3 para pesquisar tudo sobre uma estrutura específica de roteiro que funciona para as redes sociais, como por exemplo o roteiro IHC, que a Hannah e o Aleph, que inclusive são clientes aqui da Hotmart, usam bastante. Um roteiro que cria identificação no início para chamar a atenção, conte uma história e entregue uma conclusão com uma perspectiva única para a audiência. Depois, você alimenta o chat com um relatório dessas informações. E aí sim,
ele vai entender que é dessa forma que ele deve produzir o seu roteiro. E por fim, você vai dar ao GPT uma dose do seu estilo de criação, 6 ou 10 dos seus melhores vídeos, aqueles que melhor representam o seu tom de voz. Se você estiver começando a produzir agora ou achar que ainda não tem bem definido esse estilo, você pode escolher aqueles criadores que você tem como referência. Pronto, os 3 problemas do chat estão resolvidos. Agora, ele sabe como criar um roteiro, ele tem contexto do assunto do vídeo e está um pouco mais próximo da sua linguagem. O resultado é um roteiro muito mais próximo de um roteiro de sucesso do que o que você faria com um comando simples. É claro que ainda cabem ajustes manuais, quanto mais redondinho e humano você deixar, melhor. Mas aqui você já tem uma boa base, o arroz com feijão tá bem feito. A partir daqui, o tempero dessa receita é o que vai deixá-la especial. E uma boa forma de temperar esse roteiro é a intersecção criativa. Já que essas informações que você pesquisou são ótimas para enriquecer os seus conteúdos com informações interessantes sobre o assunto do seu vídeo, por que não usá-las para relacionar o assunto central do seu vídeo com outros temas? Parece confuso, mas é mais simples do que parece. Pensa comigo, as pessoas não entram na rede social para comprar, elas entram para se entreter. Então, fazer um conteúdo muito nichado e utilitário pode até funcionar bem aqui, no YouTube, já que muita gente usa o YouTube para um tutorial ou alguma coisa do tipo. Mas não é assim nas outras redes sociais. E um caminho para entregar seu vídeo para mais pessoas é justamente encontrando o ponto de contato entre o seu nicho com outros temas mais abrangentes. Por exemplo, vamos supor que você seja um especialista em finanças e você está produzindo conteúdos com temas do seu nicho, os melhores investimentos, previsões de mercado e coisas do tipo. Isso tudo tem muito valor e esse conhecimento deve ser a base do seu vídeo. Mas e se no início do vídeo você não fizesse um hook como os 3 melhores investimentos do momento, mas sobre um acontecimento político recente que pudesse impactar o dinheiro das pessoas? Ou sobre a nova premiação do BBB e o que você, como especialista, faria de investimento com esse valor, ou até mesmo sobre temas universais, como relacionamentos. Afinal, muitas vezes eles são impactados por questões financeiras. O ponto aqui é você expandir as suas referências sobre outros temas que fazem parte do dia a dia das pessoas, assuntos que vão além do seu nicho, e aí encontrar os pontos em que esses assuntos se relacionam com o que você quer vender. Um bom roteiro prende a atenção e entretém primeiro, para depois vender. Mas esse é um papo para outro vídeo. Inclusive, deixa aí nos comentários se você quer um vídeo só sobre roteiro. Agora a gente vai falar das etapas 4 e 5 do seu conteúdo, que são captação e edição. Sobre a captação, é muito difícil apontar alguma ferramenta de IA que ajude a ganhar tempo nesse processo. Não é bem captação, mas uma ferramenta que vem sendo testada no mercado são aqueles avatares e clones de IA, que combinam sua aparência e sua voz e podem ser comandados por você ou até mesmo por outras pessoas. Mas a real é que essa é uma ferramenta que ainda não está tão natural. Também não sei se faz sentido para todo mundo, já que existem formatos simples que você utiliza literalmente só um celular. Quem vem utilizando isso são alguns CEOs de empresas gigantes que não têm tempo para gravar e precisam escalar a sua imagem nos conteúdos. Por outro lado, na edição, a gente tem sim algumas ferramentas bem úteis. Claro que nada substitui a criatividade humana para enriquecer um vídeo em linguagem, nuances e características próprias. Mas para alguns formatos de vídeo, como um timing post, você não precisa gastar horas na frente do Premiere ou do After Effects. Então, pensando em fazer você ganhar tempo, a gente separou algumas IAs que vão te ajudar com a edição dos vídeos. Desde gerar cliques para sua edição, melhorar a resolução e a nitidez dos seus vídeos, até mesmo gerar algumas imagens. A primeira delas é a Captions AI, que possui uma ferramenta de edição automática. Basicamente, você envia o seu vídeo e a IA edita para você. É bem intuitivo. Ela gera legendas automáticas sincronizadas com áudio, faz cortes simples e também melhora o seu áudio se ele tiver algum ruído. É simples, mas muito prático, principalmente para iniciantes. A segunda delas é o Kling, uma inteligência artificial de geração de clipes. Você digita um prompt e ele gera um vídeo a partir daí. Basta descrever uma cena que ele te entrega pronto. Outra funcionalidade interessante do Kling
é a Imagem to Video, que transforma imagens estáticas em vídeo, acrescentando movimentos conforme a referência que você escolher. Isso é muito útil para aqueles momentos do vídeo em que ficou faltando um take ou para animar uma foto. Agora, se você quer ainda mais realismo e mais recursos de personalização de vídeo, o VO3 do Google é o melhor caminho. Dá para controlar estilo, câmera, clima da cena e manter personagens consistentes ao longo do vídeo, como se fosse um mini filme feito por IA mesmo, além dele já ser integrado com outras ferramentas, como o Gemini. E a última IA é a Opus Clip, uma ferramenta muito interessante para transformar vídeos longos, como podcasts, em vários vídeos curtos para shorts, Instagram e TikTok. Isso porque ela te ajuda a encontrar os melhores momentos do vídeo, com base em um algoritmo que ajuda você a encontrar o momento viral do vídeo. Uma pontuação para dizer se aquele corte tem potencial de viralizar ou não. Além de escolher as melhores partes, ele te ajuda criando legendas e buscando imagens de cobertura para preencher o que está sendo falado. Falando em escala, essa talvez seja uma das ferramentas mais interessantes do mercado, porque mesmo que você não use o vídeo pronto, ela já cortou um processo manual que leva muito tempo. Essa é a ideia: usar a inteligência artificial para diminuir o processo burocrático, ter mais criatividade, clareza, viralizar e vender muito mais. A gente se vê no próximo vídeo com um assunto que estiver mexendo com o mercado digital. Afinal, se só se fala nisso, a gente te explica. Até mais!